Olá, americanense! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! E obrigado por assistir a mais este vídeo. Vamos aqui aprender juntos a jogar xadrez. Agora que você já sabe tudo sobre o tabuleiro, é hora de a gente começar a ver as peças. E nós vamos começar pelo rei, pelos reis. Aqui nós temos os dois reis, o rei das pretas e o rei das brancas. O rei é a peça mais importante do jogo de xadrez. No seu jogo de peças é fácil identificar. O rei vai ter uma cruzinha bem no alto, bem na coroa dele. Caso no seu jogo de peças não tenha uma cruz, o rei vai ser a maior peça, a peça mais alta. O rei, como é a peça mais importante, ele sempre vai estar no tabuleiro. Sempre que for uma partida de xadrez, vamos ter os dois reis. E agora você me pergunta: Ah, mas para ganhar no xadrez não é só comer o rei? Hum, aqui nós temos dois erros. Primeiro, no xadrez não tem comer. Comer é coisa do jogo de damas, o primo mais jovem do jogo de xadrez. No xadrez a gente toma ou captura as peças. Só que não se pode capturar o rei. O rei é incapturável. O rei, por sua vez, pode capturar todas as peças. Nenhuma peça pode capturar o rei. Ok, eu já estou ouvindo daqui a sua próxima pergunta. Tá, e você não pode comer o rei, quer que seja, capturar. Como é que eu vou vencer? O objetivo do jogo de xadrez, ou seja, a gente vence uma partida de xadrez aplicando checkmate no rei do adversário. Para a gente saber o que é checkmate, a gente precisa aprender os movimentos do rei, que a gente vai ver nesse vídeo aqui, e de algumas outras peças. Então, a partir do vídeo seguinte, a gente vai aprender também o checkmate. Neste vídeo, vamos nos concentrar no movimento do rei. Muito bem. Se eu clicar aqui no rei branco, vejam que apareceu uma bolinha cinza, meio transparente, em cada casa vizinha ao rei. Sim, a gente aprendeu linha, coluna e diagonal, e isso é importantíssimo para o movimento das peças. O rei anda linha, coluna e diagonal, mas é mais fácil dizer que o rei anda uma casa em qualquer direção. Sim, tenta imaginar o rei ou o imperador, ou mesmo o presidente, prefeito, governador, fora do xadrez. Você pode falar para ele: não, você não pode andar desse jeito, majestade. Não, você não consegue fazer isso. Então o rei anda uma casa só, do jeito que ele quiser. Em outras palavras, o rei pode ir para qualquer casa vizinha a que ele está, com algumas condições, com algumas regrinhas. Por exemplo, eu vou fazer aqui um lance com o rei das brancas. Vou jogar o rei aqui. Muito bem. Outra coisa bastante importante: os movimentos são alternados. Uma vez das brancas, uma vez das pretas. Depois a vez volta para as brancas. Para completar um lance é necessário tirar a mão da peça. Veja que aqui é a vez das pretas. E se eu ficar com a mão no rei, o lance não termina. Eu não completo o lance. Eu preciso tirar a mão do rei. E se eu soltar o rei aqui, eu não fiz lance algum. O rei estava aqui, ele já estava aqui. E aqui a gente tem uma novidade. Na posição anterior, eu clicando no rei, a gente tinha 8 possibilidades de casa para o rei ir. Eu joguei aqui e agora o rei das pretas tem só 5. O que será que aconteceu? O rei não pode ser vizinho do outro rei. Então aqui o rei não pode vir para nenhuma casa em que ele vá ficar vizinho do rei adversário. É uma outra regrinha. Isso equivale a dizer que
o rei não pode entrar em casa atacada. Por que casa atacada? Porque veja, eu vou jogar o rei aqui. Tá, agora nós temos duas casas que são comuns aos dois reis. O rei branco poderia vir para cá e o rei preto também. Só que nenhum deles pode ir a essas duas casas que estão fundo vermelho, porque ficaria vizinho do outro rei. Se o outro rei também consegue ir ali, é como se ele capturasse, é como se ele pudesse capturar uma peça naquela casa. Então qualquer rei que entrasse numa dessas casas estaria correndo o risco de ser capturado. Opa, mas espera aí, você disse que o rei não pode ser capturado. Não pode mesmo. Por isso o rei é impedido de entrar nessas casas. Veja, eu vou clicar no rei e ele não tem essas duas possibilidades. Se eu tentar jogar aqui, o software me impede. Vai voltar o lance, vai voltar o rei para onde ele estava. Se eu tentar aqui, a mesma coisa. Então, o rei, recapitulando, o rei anda uma casa em qualquer direção e o rei não pode ser vizinho do outro rei e nem entrar em casa atacada. Pô, e o cheque? E o checkmate? A gente aprende isso junto com o movimento das outras peças. Não perca o próximo vídeo. Até mais!